É isso aí, boa noite, pessoal. Começamos aí a nossa 10ª aula. Essa deve ser a última nesse assunto, nesse tema da antropologia filosófica. Nós vamos olhar aqui rapidinho, nessa aula, o texto que eu estou compartilhando aí com vocês, da Maria Lúcia Aranha, chama Cultura e Trabalho. Vocês vão perceber que é um texto que complementa o do Cortella. Em parte, ele se parece com o do Cortella, fala algumas coisas que o Cortella já falou também, mas traz coisas novas, e é por isso que esse é um texto interessante. Ele é um texto bem pequeno, vocês encontram ele ali em arquivos, tá? Então vamos lá. Eu não estou aqui pretendendo ficar lendo ele, não, só comentando os parágrafos, vocês podem ler ele depois, né? Então, nessa primeira parte do texto, o animal e a natureza, a primeira coisa que ela fala é da adaptação, né? Ela diz lá que o animal vive em harmonia com a natureza. Essa harmonia, como ela diz, é uma especialização de acordo com o meio ambiente, é uma adaptação que se verifica mais, digamos, mais especializada, naquele sentido que o Cortella falou, quando a gente observa, por exemplo, na escala zoológica, ela está falando aqui do desenvolvimento das espécies, os insetos. No caso dos insetos, essa adaptação ao ambiente, ela é tal que a atividade, e é interessante que ela chama a atenção imediatamente para a atividade, ela coloca aí, a atividade dos insetos, ela é caracterizada, sobretudo, por reflexos e instintos, por instintos, né? Até onde eu sei, o inseto ele não tem exatamente reflexo. A gente fala disso um pouco à frente, tá? O fato é o seguinte, que ela diz aí que o instinto ele é determinado por leis biológicas idênticas na espécie, invariáveis de indivíduo para indivíduo. Significa que não há individualidade, né, nessas espécies, né? E que isso produz a impressão, uma ilusão de que a atividade dessas espécies ela é perfeita. Aquela ideia de que, por exemplo, nós observamos no mutualismo, né, o inseto com a flor tal e o resultado da interação entre um e outro, né, dá aquela impressão de que uma espécie foi feita para outra, quando na verdade não foi, né? Isso aí é o resultado de uma interação espontânea e que significou uma vantagem na sobrevivência de ambas as espécies, né? Ela fala aí da atividade da aranha que tece a teia e da abelha que produz a colmeia como dois exemplos de atividades que, de algum modo, seriam perfeitas, né? Na verdade, o último texto que eu pretendo ler com vocês fala sobre isso, não é? Sobre essa atividade da aranha, por exemplo, e como que o homem ele não só é capaz de reproduzir esse, digamos, o padrão dessa atividade, mas ainda aplicar a ela a noção de geometria de tal modo que você faz aquilo que na natureza, ela está falando aqui, passa a impressão de perfeição, nós conseguimos aperfeiçoar ainda mais, né? Mas tudo bem. Ela vai dizer que os atos, a atividade dos insetos não tem história, porque eles se repetem ao longo do tempo, não se renovam, exceto no caso da atividade que resulta de uma mudança da espécie que evolui, né? E decorrendo de modificações genéticas.
ok. E ela diz, mesmo quando ocorrem essas mudanças, elas valem para todos os indivíduos e não permitem inovações por parte dos indivíduos. No entanto, nos níveis mais altos da escala zoológica, como, por exemplo, mamíferos, a gente poderia aqui citar as aves também, as ações deixam de ser resultado exclusivo de reflexos instintos e apresentam, isso é interessante, uma plasticidade maior típica dos atos inteligentes. Então, aqui nós temos uma definição, ou melhor, um atributo disso que a gente chama de inteligência, né? Essa plasticidade, né? Ou então a capacidade de atribuir à atividade uma maior dinâmica, né? uma maior capacidade de improviso e etc. É o que ela vai dizer logo em seguida, né? Resposta inteligente a um problema é improvisada, pessoal e criativa. E cita lá um exemplo de um cachorro e tal, que se usa de artimanhas para pegar um osso que eventualmente está fora do alcance dele ou fora do campo de visão e ele consegue encontrar e por aí vai. Eu em negrito, porque aqui ela distingue inteligência humana e essa inteligência que a gente encontra nos mamíferos e nas aves. Oi, fala nós. Ué, por quê? Oi, Amos? Fala aí, rapaz. Boa noite, Eric. Oi. Você ligou aí o microfone, quer falar alguma coisa? Não, é que eu entrei agora, ele abriu aqui. Desculpe interromper vocês, vou ficar caladinho aqui agora. Sem erro, sem erro. Se quiser falar, fala. Mas então, olha lá. Ela diz que a inteligência humana é abstrata, enquanto essa inteligência dos mamíferos, eu poderia dizer aqui, das aves e... Bom, é claro, isso também depende das espécies. É uma forma de inteligência concreta, vamos ver o que ela quer dizer com isso aí. A inteligência concreta é prática. Isto é, bom, no que ela está dizendo que a inteligência concreta é prática, isso de algum modo indica que a inteligência abstrata é teórica, ou então é mais do que prática, é prática e teórica, não é? E é isso mesmo, claro. Tal como ela vai dizer depois. Então, prática aqui no sentido de que está colada ao momento, né? Ao momento da ação, ao aqui e agora. Tendo em vista a resolução imediata de uma situação dada, e que é problemática. Aí ela fala ali do macaco que usa uma vara para alcançar uma banana, etc. e tal, e diz que o ato do... Opa, fala aí, o Gabriel. Deixa eu ver o que o Gabriel está falando aqui, deve ser um... Boa noite. Eita, boa noite, é isso aí. Então, ela fala uma coisa curiosa, que o ato do macaco que usou a vara não domina o tempo. Ela tinha falado lá atrás que o ato dos insetos não tem história. Será que é a mesma coisa que ela está querendo dizer aqui? Porque ela veio distinguir, né, as espécies de acordo com o desenvolvimento naquilo que ela chamou de escala zoológica. E aqui ela está falando uma coisa que, de algum modo, parece não distinguir eles, mas colocar uma identidade. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver. Pois o ato se esgota no próprio movimento que executa. Mesmo quando repete a solução encontrada em outras ocasiões, a vara volta, depois de usada, a ser vara. Significa que ele não inventa um instrumento, não o aperfeiçoa, nem o conserva para uso posterior. Parece que, na verdade, há macacos que, de algum modo, conservam a tal da vara ali, ou qualquer outro instrumento. Eu não sei se chegam a aperfeiçoar o instrumento e etc. e tal, mas, bom, talvez alguém pudesse dizer assim que são macacos, de algum modo, em contato com os seres humanos e que isso seria, não sei, uma influência ou uma determinação que não partiu do próprio macaco. Enfim. Mas isso, na verdade, não é o mais importante. O importante aqui é o seguinte. A inteligência, então, dos animais, de algum modo, ela tem um caráter sensível. Ela está ligada
as informações que os sentidos trazem ali para a consciência, e ela é uma elaboração dessas informações, né? É tal como se soltar o gato aí na sala, o gato sabe que não sai pela parede, ele vai na janela, observa ali e tal, dá para sair, ele sai, não dá para sair, ele não sai. Ele prefere tentar dar uma pesquisada na porta, e ele vai até a porta, observa a porta. Se a porta tiver aquela maçaneta que você abre assim, ele abre a tal da maçaneta. Você não precisa mostrar para ele que né? Eventualmente ele deve ter observado que você faz isso, e não é qualquer maçaneta, é aquela que ele pode realmente abrir, né? E eles abrem. Né? Eu não sei se ele está associando a lembrança de te ver abrindo a coisa, ou se ele só observa aquilo ali e faz a tentativa, né? Até porque gato é um bicho que mete a pata em tudo, né? A tal curiosidade do gato, que por vezes leva ele a perder pelo menos algumas das 7 vidas, então, ainda bem que ele tem 7. Enfim. É uma forma de elaborar as informações, né? Chegam à consciência dele por meio dos sentidos. É por isso que ela chama isso de inteligência, e inteligência concreta, na medida em que ela é ligada ali à circunstância. É o que ela quer dizer aqui quando diz inteligência prática. A inteligência concreta é prática. Está ligada à circunstância, à situação. Né? Ok. Eric. Oi. Talvez o fato do gato conseguir abrir a porta não seria um condicionamento? Teria Olha, por repetição? Eu nunca condicionei os meus gatos. E eu já vi eles fazerem isso assim, espontaneamente. Tá? Talvez por observação de repetição, por repetição, na verdade, né? Várias vezes. Não sei. Talvez. Ô Felipe. Diga. Cara, eu li uma vez, cara, que os gatos, a velocidade terminal deles de queda não mata eles, cara. E você que é um cara físico, você sabe o que significa isso, né? Exatamente. Você pode jogar ele de um avião que ele não morre, cara. Ah, peraí. O bicho é nervoso, cara. O que vocês estão falando aí? A velocidade terminal de um gato não é o suficiente pra matar ele. Então você pode jogar ele de um arranha-céu que ele não morre. Sim, assim, tem vídeos. Teve um vídeo de um gato lá. Bizarro, né, cara? O gato, ele caiu do prédio e saiu andando normalmente. Um prédio de quase 8, 10 andares. Caiu lá de cima e saiu andando normalmente. Isso aí é verdade. O que ele tá falando é verdade. Tá bom. Depois a gente faz a experiência. Mas, Eric, ela fala das abelhas mais à frente, mais acima, né, do texto, né? Sim. É interessante porque as abelhas, elas têm a capacidade de entender formatos geométricos, né? Elas têm essa capacidade de entender a geometria. Pelo menos, eu li um artigo sobre isso e às vezes eles usavam essa palavra, metáfora. Né? Isso. É porque, assim, é interessante porque na natureza você tem uma condição da natureza de fazer tudo em círculos, né? Para você poupar energia, porque quando você faz algo em círculo, você poupa energia. Por isso que a Terra, ela é redonda e não plana. E outras coisas. Você está pensando em poupar energia? Como que é isso? A natureza ela tende a poupar energia. Se tudo que der para fazer que poupe energia, que não gaste muita energia, a natureza opta por esse sentido, certo? A natureza opta? Deve ser tipo na Vale de Ocã. Exatamente. Só que se você imaginar uma colmeia, o formato da colmeia, ela não é um círculo, são vários hexágonos e não são círculos. Né? Então, o fato da abelha conseguir fazer uma espécie de raciocínio matemático é que ela gasta um pouco mais de energia para fazer os hexágonos, mas ela faz isso para poupar espaço, porque vários círculos juntinhos gastariam espaço que ela não pode gastar. Então, ela usa ela consegue usar um entendimento de matemática, assim, que alguns cientistas, muitos biólogos fazem esse tipo de estudo para que algumas espécies conseguem, sim, entender a matemática do jeito delas, não do nosso, é claro, do jeito delas. Acho que tem um antropomorfismo aí, não tem? No sentido? No sentido de que estão projetando nas abelhas o que é entendimento humano, né? Quer dizer, entendimento é humano, né? Sim, é interessante falar isso mesmo, é verdade. Eu concordo. Sinceramente, eu acho que o negócio é assim, muitas espécies de abelha brotando. Aquela que conseguiu aproveitar melhor o espaço sobreviveu. Ela permaneceu. As que faziam redondinho, ou faziam de outra forma, sei lá, triangular, não sei se é que chegou a ter alguma. Essas aí não duraram. Agora, a abelha pensou nisso? Eu acho que não, né? Talvez não tenha pensado, mas
É difícil até falar com palavras. Eu queria depois, se eu puder te mandar um artigo sobre as abelhas. Que aí talvez a gente consiga conversar melhor sobre isso. Porque eu tô tentando explicar aqui, mas não tô conseguindo, sabe? Eu tô tentando aqui buscar palavras aqui, mas não tô conseguindo. Mas isso, assim, pra mim, como físico que gosta de matemática, eu vejo assim, uma certa perfeição. A galera da física vê isso como uma certa perfeição da natureza, sabe? Ela é imperfeita, mas ela tem as suas perfeições, no caso do hexágono ali, certinho, tudo encaixadinho. Perfeita à custa de muita imperfeição, né? Exatamente. Muito bem colocado, por sinal. Encaixou pelo meu pensamento aqui, mas pode continuar, só queria falar sobre isso. Tranquilo, beleza. Pois, vamos lá. Chegando na tal inteligência humana, ela vai falar aí que a ação do homem se torna fonte de ideias, ou seja, se torna objeto da consciência, e ao mesmo tempo uma experiência, aquilo que, segundo ela, não acontece no caso dos animais. Vamos descobrir o que é isso. Noção de experiência humana não se separa do caráter abstrato da inteligência do homem, pelo qual ele pode superar a vivência do aqui e agora. Passando a existir, tinha esse no tempo, aí eu cortei e coloquei historicamente. Por que isso? Né? Porque existe no tempo, tudo existe no tempo. Né? Na verdade, não é que existe no tempo, né? O tempo ele é um atributo das coisas, né? Mas nós, ao contrário da natureza, elaboramos formas de ser que até então não existiam. Né? Nós nos fazemos cada vez diferentes daquilo que nós mesmos éramos, e isso é o que a gente chama de história. Né? Então, essa experiência supera o aqui e agora, e que tem a ver com o caráter abstrato da nossa inteligência, é aquela que também nos faz capaz de lembrar a ação feita no passado e projetar a ação futura. Representar o mundo por meio do pensamento, expressando pela linguagem simbólica. E aqui tem um negócio que vale a pena falar, mas vamos só dar uma olhadinha no que ela diz logo em seguida. Através das representações mentais e das expressões da linguagem, o homem torna presente para si e para outros realidades com as quais já teve contato ou nas quais participou, como também, falta uma vírgula, como pode antecipar realidades que ainda não aconteceram. De fato, a linguagem substitui as coisas por símbolos, como as palavras, por exemplo. Palavras são símbolos. Né? Então, quando dizemos vara, o objeto não tem de estar presente, porque podemos representá-lo, ou seja, torná-lo presente pela palavra. Só um instante. Representação é aquilo que se coloca no lugar do outro e, de algum modo, o faz presente. Né? O símbolo, na verdade, é isso. É só um instantinho, pessoal. O símbolo, duas coisas a respeito do símbolo. A primeira é que ele é uma síntese de significação. E outra coisa, o símbolo, ele é uma representação. Necessariamente, ele está no lugar de alguma coisa. Né? A linguagem simbólica lida, então, com esses representantes. Né? E ela não é a única forma de linguagem que existe. Há pelo menos 3 tipos de signos. Um deles é o símbolo. E há também o ícone, que é esse que está aí na areazinha de trabalho da gente, do celular ou do PC, do computador, que aponta para a coisa que ele quer significar, mas de uma forma mais ou menos arbitrária, né? Mais ou menos indireta, mas não totalmente. Por exemplo, você tem desenho de uma lixeira, a lixeirinha ali significa onde você vai encontrar os arquivos que você deletou. Né? Agora, a imagem da casinha não significa necessariamente, né, um lar, mas é aquilo que no navegador é a página inicial. Né? Ou seja, percebam, há
alguma relação entre representante e representado, o significado, né, do signo, mas ela não é uma relação imediata. Mas no índice, nós temos essa relação imediata. Né? O índice, ele tem, digamos, um caráter natural, e é por isso mesmo que essas formas mais desenvolvidas de espécies animais, mamíferos, aves, etc., são capazes de reconhecer os índices. Índice é aquilo que indica, né? Então, você tem fumaça na mata, a onça não precisa, né, ir muito longe para saber que aquilo ali significa que tem fogo. Né? O xixi do cachorro, quando ele joga lá no canto do território, que ele quer marcar território ali, ele está deixando um índice. Né? Outro cachorro chega ali, pelo cheiro, ele percebe se o cachorro é grande, né? É forte, é temeroso, ou então se ele pode eventualmente encarar, né? E disputar o território. Tudo isso com o cheiro. Né? Então o índice, ele tem uma relação imediata com aquilo que ele indica. Né? O símbolo é exatamente o contrário, ele não tem absolutamente nada de imediato. A relação entre o signo e o significado é totalmente convencional, totalmente arbitrário. Né? Tal como, por exemplo, uma palavra. Qual que é o significado da palavra? Se você tem domínio da convenção, né, no interior da qual você tem a palavra, você sabe o que ela significa. Se você não tiver domínio da convenção, o que é a convenção? A língua. Né? Se, por exemplo, eu falo cão ou cachorro, quem fala português, quem tem domínio da convenção, que a gente chama de língua portuguesa, sabe o que eu estou falando, do que eu estou falando. Mas a arbitrariedade é tal que eu posso estar querendo falar outra coisa. Né? Eu posso estar querendo falar não de cachorro, mas do cão danado, do diabo. Ou posso estar querendo falar... O que mais? É engraçado porque você também pode usar ou cão ou cachorro para falar da mesma coisa. Né? Então tem isso também. O fato é o seguinte, na verdade o significado não está no signo, né? Está no uso que você faz do signo. O que significa cão? Pode significar qualquer coisa. Né? E dog. Se você não tem domínio do inglês, não significa nada. Se você tem, bom, a princípio significa cachorro. Aí você está utilizando o termo, sei lá, está chamando alguém de cachorro. Né? Aquilo ali, na verdade, não é que você realmente acredita que o sujeito virou um quadrúpede, né? Ou está informando a ele ou outras pessoas de que ele agora anda de quatro, etc. e tal. Aquilo ali é um fazer. Né? Quando você xinga alguém, quando você diz bom dia a alguém, né? Você não está fazendo, não está testando, né? Nem informando a ninguém da qualidade, sei lá, meteorológica do tempo, do clima, nem nada. Você está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com o dia. Né? Você está cumprimentando uma pessoa. Só isso. Quer dizer, bom dia, boa noite. Né? A noite é boa, mas em que sentido a noite seria boa? Né? No moral é que não é. Né? E, na verdade, nós também não estamos falando exatamente disso, de noite, nem de noite moralmente, sei lá, aprovável. Percebem? Então, o símbolo, ele é, como dizer, totalmente espiritual. Ele não tem um pingo de naturalidade, materialidade, tal como o índice tem. Né? E é por isso que aqui nós temos uma elaboração, que, aliás, é resultado, né, da interação dos indivíduos uns com os outros. Portanto, a linguagem, ela só pode ser resultado da sociedade, óbvio, porque você não usa a linguagem senão para, né, se comunicar com os outros. E é curioso, porque o pensamento, através do qual você resgata aquilo que está na sua memória e projeta o que? A intenção dos seus atos, aquilo que caracterizava a atividade humana, segundo nós vimos lá no Cortella, né, se dá por ela. Isso significa que ser social é uma determinação essencial do ser humano. Né? O eu, né, que é uma construção pessoal, né,
minha, assim como os eus de cada um de nós, ele se dá, entre outras coisas, por meio da memória, né, pela qual nós vamos nos identificando como alguém. Isso significa que esse eu, que é um produto da minha atividade, né, só é possível por meio da sociedade. Então o eu, ele é, assim como a linguagem, determinado socialmente. Né? Não há um eu que possa se desenvolver, né, no isolamento. Isso é importante porque quando a gente chegar lá no finalzinho do nosso curso, a gente vai falar disso, isolamento. Então, pessoal, o que eu queria mesmo chamar a atenção aqui é como que, por meio dessa linguagem simbólica, que é resultado da interação dos indivíduos, né, você se torna capaz de um trabalho que atende uma finalidade, que você põe por meio de uma projeção, né, de futuro. Você está elaborando ali a materialidade natural, né, a matéria-prima, tendo em vista transformar aquilo em um bem de consumo. Né? Esse bem de consumo está na sua cabeça. Né? Então você pega essa matéria e você reconhece, olha, isso aqui, sei lá, é um toco de árvore. Isso aqui é capaz de se transformar em mesa. Você percebe que dá para cortar, você percebe que dá para moldar, etc. Então você reconhece, digamos assim, a plasticidade da matéria, e isso, de algum modo, né, esse reconhecimento é trazer aquilo que é o objeto para dentro da sua cabeça, e aí você elabora isso que você conseguiu apreender da coisa, produz, né, uma finalidade, uma intenção, que você agora vai exteriorizar na coisa. Então, essa coisa, que até então era puro objeto, material, natural, agora é um objeto dotado de subjetividade, né? Entranhado de subjetividade. O finalzinho do texto lá do Cortella fala disso, né? De como a cultura ela é o resultado de uma atividade que, né, realiza o trânsito entre sujeito e objeto. Né? Aquilo que ele também falou que se encontrava em contradição. E a contradição, nós falamos disso, está no fato de que nós temos uma relação entre uma coisa que é material, né, e um processo imaterial, né, uma materialidade e uma imaterialidade, e que transitam e se relacionam. Né? Como que essas coisas se relacionam? Bom, nós não vamos falar disso aqui porque teríamos que entrar num assunto que escapa ao nosso interesse principal. Né? O fato é de que a subjetividade ela emerge, né, da objetividade. Qual a objetividade? Aqui no caso do cérebro. Né? E ela tem um caráter social, né, uma vez que ela é linguagem. Né? Subjetividade não existe se você não tem pensamento. Pensamento, você pensa por meio de linguagem. Você não pensa através de, sei lá, o que poderia ser se não linguagem. Eu penso por meio de imagem. Bom, mas você pensa por meio de símbolos, de qualquer jeito. Né? Isso é linguagem simbólica. Não adianta. Né? Se você não tem isso, se você não tem símbolos para você lidar, você não pensa coisa nenhuma. Você quer pensar coisa nenhuma? Olha, sei lá, faz meditação que você descobre o que é pensar coisa nenhuma. Isso é engraçado. Descartes falava, não é possível não pensar, né? Ou pensar coisa nenhuma. Você está o tempo inteiro pensando. Você é pensamento, segundo ele. Né? Na verdade, a gente é pensamento e é muito mais que pensamento. Né? Inclusive, é a nossa atividade que faz surgir o pensamento. Né? A nossa necessidade também. Né? Nós não estamos aqui pensando as coisas simplesmente a troco de nos divertir. Né? Enfim, vamos lá, cadê um curso? Ela vai falar que, então, essas diferenças entre homem e animal não são apenas de grau, mas de natureza. Olha que interessante isso que ela fala, por causa do seguinte. Pois enquanto o animal permanece envolvido na natureza, o homem é capaz de transformá-la, tornando possível a cultura. O que é interessante aqui? O fato de que aqui ela está usando, né, esse termo natureza, aqui, e aqui ela também está usando o termo natureza, só que percebam, naquele primeiro momento, natureza quer dizer qualidade, né? Ou essência,
não quer dizer ambiente, mas no segundo momento, natureza significa ambiente. Ela está usando o mesmo signo, né, o mesmo símbolo, e aqui tem um exemplo, né, de como que o significado dele não está nele, né, está no uso que se faz dele, está no contexto em que se usa ele, né, está fora dele. Né. Então está aí. A que grau de arbitrariedade a coisa chega? Né? Se você não tem um domínio desse tipo de regra, né, você vai ficar pensando, mas como assim, né? Diferença de natureza porque o bicho está na natureza, mas a gente está na natureza, né? Também, claro, permanecemos envolvidos na natureza mais ou menos, porque essa natureza a gente está transformando ela o tempo inteiro, né? Então essa natureza em que nós agora estamos nos envolvendo e revolvendo é uma natureza humanizada, né? É aquilo que o Cortella chamou lá de cultura, ela está aqui falando também cultura. Blá, blá, blá. Ela fala uma outra coisa. Aqui é interessante. Ela fala do Castor que faz um dia, que o João de Barra faz a casinha, etc. e tal, mas a ação deles não é deliberada, intencional, movida por finalidades conscientes. Está lá, como Cortella falou, né? Eu queria só destacar, né, o termo. Ela vai, percebam, ela é mais objetiva que o Cortella. O Cortella fica lá enchendo linguiça, enquanto a Maria Lúcia vai direto no assunto. Aí, ó. Intencionalidade, ou seja, atribuir um fim, né, uma finalidade à coisa. Né? A gente sempre pensa ao fazer as coisas, ainda que a gente, besteira, faça bobagem. Né? Fazer bobagem, por vezes, é pedagógico, né? Quer dizer, você erra, vê que fez errado, e aí já sabe que pelo menos aí você não deve prosseguir. Né? O erro, então, tem algum papel na hora de você conhecer as coisas. Afinal, elas não vêm com manual de instruções, não é mesmo? E outra coisa que ela diz, que eu queria destacar. A ação humana transformadora não é solitária, mas social. Eu dizia que ela possui solidez. Aí eu estava querendo, de algum modo, chamar a atenção para esse caráter solidário, né, dessa construção de si, dos indivíduos. Né? Não é assim no sentido de necessariamente um ato altruísta, não. Mas é um ato, são atos, atividades, né? São ações que se desenrolam sempre em meio aos outros e incidindo sobre os outros. Não é? Quer dizer, a ação... Por que nós vamos falar aqui, no final das contas, de ética? Por que nós estamos falando dessas coisas antes de falar de ética? Justamente por conta disso. Né? A ação humana, ela, a partir do momento em que o sujeito instaura, né, o resultado daquilo que ele tem lá na cabeça dele, ele exterioriza aquilo ali, ele está colocando no domínio da realidade um processo de caráter causal que atinge os outros indivíduos. Né? Não necessariamente num sentido negativo, mas, como nós estamos falando aqui, também de uma construção que se dá não só em meio aos outros, mas graças a eles também. Né? É o caso, como nós vimos aí atrás, né, do pensamento, da linguagem. Né? Então, na medida em que ela reverbera, né, nesse meio social, ela é respondida. Né? Ou seja, há sempre algum feedback, né, para essa ação. E é isso que caracteriza a ética, como nós vamos ver a partir da semana que vem, próxima segunda, no início do mês. Né? Nossa